Olá a todos, nós somos alunos do curso de Bacharel em Química Industrial do Instituto Federal Campus Suzano e como parte da disciplina de Processos Inorgânicos do professor Ulisses Brandão, estaremos fazendo uma apresentação sobre a produção de amônia. Meu nome é o Danilo Serrano, temos o Giovanni e a Jéssica Moura, outros participantes deste grupo. Primeiramente, nós vamos falar sobre introdução da amônia. O que é amônia? Amônia é um composto nitrogenado de fórmula NH3, gasoso a temperatura ambiente, que possui um odor extremamente forte. Aí temos algumas propriedades da amônia. Densidade relativa ao ar, 0,5963, ponto de fusão, menos 77,7, ponto de ebulição, menos 33,35, solubilidade em água, 702, e pH de solução aquosa alcalina. Aí aqui temos a forma estrutural, né? Que temos uma molécula de nitrogênio e 3 moléculas de hidrogênio. Perigo. Quando nós vamos mexer com amônia, temos que ter alguns cuidados. Por quê? Porque a amônia em altas concentrações no ambiente é bastante tóxica para os seres vivos, tanto na sua forma anidra quanto na adaptada para a utilização industrial. Aí que nós temos uns pictogramas que falam que ela é um gás inflamável, um material corrosivo, tem toxicidade aguda, perigosa ao inalar, danoso ao meio ambiente e cancerígeno mutagênico. Então nós temos que tomar muito cuidado como estamos na manipulação de amônia. Agora nós vamos ver a questão de alguns usos industriais na produção de fertilizantes. Por exemplo, nós usamos o sulfato de amônio, o fosfato de amônio, o nitrato de amônio e ureia. A maior parte da amônia produzida é convertida em nitrato para fertilizar culturas, sendo a ureia o primeiro fertilizante nitrogenado produzido em larga escala. Hoje, fornecendo nitrogênio absorvível para as plantas, a síntese da amônia e a síntese da ureia são responsáveis por 40% da alimentação humana mundial. Então, a amônia foi primeiramente sintetizada para quê? Para a produção de alimentos. Aumenta a demanda de consumo, aumenta a demanda de alimentos. Então, quanto mais a população aumenta, maior o consumo de alimentos. Então, foi produzido fertilizante para acelerar o crescimento desses alimentos. Aí temos também o uso da amônia para produtos químicos, como ácido nítrico. A amônia é utilizada na síntese de diversos produtos químicos, como já citado, mas também é uma importante matéria-prima industrial que é obtida a partir da oxidação da amônia, que é o ácido nítrico, utilizado na fabricação de fertilizantes e explosivos e na decapagem de metais. Temos também a utilização da amônia em produtos de limpeza, como detergentes e amaciantes de roupas. Spray de janela, espumas de limpeza de forno, limpadores de vasos sanitários, removedores de ceras e outros produtos de limpeza doméstica geralmente contêm de 5 a 10% de amônia. Já limpadores comerciais carregam de 25 a 30%, sendo extremamente perigoso e altamente corrosivo. Então, esses industriais, claramente, não deve ser usado em casa, né? Ele é altamente corrosivo e perigoso. Temos também na produção de fibras e plástico, como nylons e poliamidas. A amônia na produção de polímeros é de extremamente importância para a classe dos poliamidas, pois age como unidade fundamental, sendo a matéria-prima fundamental para o processo. Além disso, a amônia faz parte também da composição de polímeros naturais, como a caseína. Então, nós vimos que a amônia está sendo usada em vários setores, como na produção de fertilizante, produção de químicos, produção de produto de limpeza, na questão de fibras e nylons. E também temos a amônia como um refrigerante natural. Ela serve para quê? Como refrigerante, com alto poder de refrigerante e adequado para o uso de grandes máquinas de refrigeração industrial.
em combinação com a sua eficiência, dos refrigerantes mais ecológicos, eficiência superior ao refrigerante mais utilizado, que é o R134, ou propano, substituindo o ideal para os danosos CFCs. Então, ela substitui também como líquido refrigerante na questão de refrigeração industrial. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o panorama de produção. A demanda por fertilizantes para o aumento de produção de alimentos no mundo faz com que a produção de amônia como fertilizante é de grande procura. Assim, a produção mundial desses produtos tende a crescer todos os anos. É o que nós falamos aqui, ó. Aí nós temos aqui nessa tabela que está prevista no slide, que matérias-primas básicas, amônia, anidra, enxofre, rocha fosfática e sais de potássio. Aí temos as matérias-primas intermediárias e os fertilizantes simples, como aqui, ó, ureia, nitrato de amônio, sulfato de amônio. Tudo isso para quê? Para a produção de amônia, para a produção de fertilizantes, que ao decorrer vai ser usado como nitrogênio, fósforo e potássio para o crescimento das plantas. Então, a demanda é muito grande da produção de amônia. Imagine quantas pessoas nós temos que produzir de alimentos para a alimentação do mundo inteiro. Aí aqui nós temos as maiores empresas fertilizantes no mundo. Esse dado é de 2015, tá? Temos como primeira, lá nos Estados Unidos, a Agrium. Aí a segunda, ali na Suécia, em Oslo, Yara. Os maiores produtores de fertilizante no mundo. Bom, aqui temos algumas características. Infelizmente, na América do Sul, onde tem o Brasil, não temos nenhum produtor entre as 10 maiores empresas de fertilizante. No Brasil, possuímos 4 unidades de produção de amônia e ureia, sendo 2 na região Nordeste, que é pela Petrobras, e 2 na região de São Paulo e do Paraná, somando uma capacidade nominal produtiva de 1.470 mil toneladas por ano de amônio e de 1.686 mil toneladas de ureia. E atualmente o Brasil importa cerca de 80% da sua amônia consumida. Então, praticamente o Brasil importa quase que toda a sua demanda de amônia para o seu uso aqui no Brasil, tanto para a questão da fertilizantes ou produtos químicos ou outras áreas. Já no mundo, a China vai ocupar o principal produtor de fertilizantes nitrogenados, com crescimento e participação do Oriente Médio e declínio da participação da Rússia e da Ucrânia. Como nós já sabemos, a China é um grande potencial, está sendo os maiores produtores de amônia no mundo. Aí nós temos um gráfico a seguir, que é a projeção mundial de amônia. Esse gráfico é antigo, é de 2007, e a projeção era para 2020. Como nós já estamos em 2021, já vimos que a China já lidera a produção. Então, a China é a grande produtora nessa questão. As maiores empresas estão na China, como é um país continental e ele demanda de grande produtividade. Temos como os maiores produtores de amônia no mundo. E nós temos a notícia urgente. Essas notícias nós vimos na internet agora no dia 17 de 9 de 2021, que a empresa norueguesa Yara, eu falei anterior que era na Suécia, não, é na Noruega, que devido ao preço do gás natural é forçada a reduzir a produção de amônia em várias fábricas de produtos químicos europeus. A Yara vai fechar cerca de 40% da capacidade de produção de amônia na próxima semana. Então, ela continuará a fornecer aos clientes os produtos de que eles precisam, mas também monitorar o mercado. Reduzirá a produção de amônia conforme necessário. Infelizmente, com a alta do preço do gás natural, eles reduzem a produção e quem tem a perder são os países que necessitam dessa produção. Essa notícia, como falei, foi dada no dia 17 do 9. Ela é a segunda maior produtora de fertilizantes e fornece para muitos países, inclusive o Brasil. Nessa próxima etapa agora, nós vamos falar um pouquinho do histórico da amônia. Como é que ela surgiu, quem sintetizou a primeira produção de amônia em larga escala. A descoberta da síntese de amônia surgiu no ano de 1908, devido à necessidade
crescente por fertilizantes. Aumenta a população, aumenta o consumo. Foi o químico alemão Fritz Haber, ganhador do Nobel de 1918 pela descoberta da síntese da amônia através do nitrogênio e hidrogênio atmosférico. Então, foi como eu disse, no início da década de 1900 já começou-se a síntese da amônia. Posteriormente, o outro engenheiro químico alemão, Wilhelm Karl Bosch, ganhador do Nobel de 1931, transformou o processo de síntese de amônia em uma realidade prática. O que ele fez? O amoníaco podia ser vendido em ácido nítrico, o precursor da pólvora e de outros explosivos, dando vantagem à Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Então, infelizmente, alguns ganhos tecnológicos vêm devido à necessidade em guerras, né? Esse é um caso triste da nossa sociedade, que já até hoje é assim. O avanço da tecnologia é devido à questão armamentista. Aí nós temos que ter uma grande atenção na questão de distribuição, armazenamento e transporte de amônia. Por quê? Porque como a amônia apresenta risco moderado de fogo e explosão quando exposta ao calor ou chama, acima de 450 graus pode se decompor, liberando gás nitrogênio e hidrogênio. A exposição a concentração acima de 2.500 ppm por aproximadamente 30 minutos pode ser fatal. O que acontece? Em contato com outros halógenos como boro e fortes oxidantes, pode causar reações potencialmente violentas ou explosivas. Em contato com metais pesados e seus compostos, pode formar produtos explosivos. Em contato com cloro ou seus compostos, pode resultar na liberação de gás cloroamina. Em contato com hidrocarbonetos, produz mistura explosiva, sendo também incompatível com aldeído. Devido a esses fatores, o armazenamento, o transporte e a distribuição devem ter muitos cuidados nessa fase. Essa fase é primordial, porque não adianta nada você produzir e depois vai fazer o quê? Nós temos que ter um grande cuidado com essa parte. Os condensadores, os compressores, outros vasos, evaporadores devem ser equipados com válvulas de alívio de pressão. Os compressores devem ter controle de baixa pressão e dispositivo de limitação da pressão. As tubulações podem ser de material inoxidável, zinco ou cobre são proibidos para instalações contendo amônia. Então, para nós fazermos o transporte ou armazenamento e distribuição, não deve-se usar zinco ou cobre de jeito algum. Devemos usar o material inoxidável para esses fins. Por quê? Porque o armazenamento da amônia deve ser preferencialmente feito em área coberta, seca, ventilada, com piso impermeável e afastada de materiais incompatíveis. Recomenda-se instalações de diques de contenção. Um exemplo de incompatibilidade é com cobre, pois que quando a amônia liga-se ao cobre, este NH3 atua como base de Lewis e contribui para o seu par de elétrons isolado para a formação de uma ligação covalente coordenada, que une ao nitrogênio do cobre. Nós vamos estar formando um complexo de cobre. Então, a amônia não vai mais servir para o fim criado inicial. Ela vai formar-se um complexo. Vou falar um pouquinho do processo de obtenção. Há diversos processos de obtenção, dentre eles a hidratação da cianamida de cálcio, Berkeland Age, que é um processo que consiste na oxidação do gás nitrogênio, que ele não foi muito difundido, devido ao alto consumo energético, sendo necessário mais de 2.000 graus para a formação do equilíbrio, de cerca de 0,34 dióxido de nitrogênio. Ou seja, para formar 0,34% de óxido de nitrogênio, você precisa de uma temperatura muito elevada, ou seja, muita energia, tornando o processo inviável. E o processo de Haber-Bosch, que é o processo que atualmente é o mais utilizado. Falando um pouquinho do processo da hidratação da cianamida de cálcio, foi uma alternativa que começou a ser comercializada em 1901. Ele era um produto sólido que facilitava na hora da aplicação. O que acontece? O carbeto de cálcio, que é vindo do óxido de cálcio, que já é uma primeira reação, ao ser aquecido na presença de nitrogênio puro a 1.000 graus,
produz a cianamida de cálcio, que é hidrolisada, produzindo carbonato de cálcio e amônia. O problema desse processo é que ele consome muita energia, visto que você precisa ocorrer duas etapas da reação com uma temperatura muito elevada. Falando um pouquinho do processo de Haber-Bosch, é o processo mais utilizado pela indústria atualmente. Trata-se de uma reação exotérmica e produz baixo rendimento. É uma reação do nitrogênio gasoso com hidrogênio gasoso. Ela é catalisada com ferro, sendo que há diversos catalisadores, cada um trabalhando em uma faixa de temperatura e pressão. Na maioria dos processos, mesmo correndo sob condições de 200 atmosferas de pressão e temperatura de 450 graus Celsius. Sobre o equilíbrio da reação, pelo princípio de Le Chatelier, a gente sabe que as reações gasosas, aumentando as pressões, o equilíbrio se desloca para o sentido de menor volume. Ou seja, nós temos 3 volumes nos reagentes de hidrogênio, mais um volume de nitrogênio, quanto nos produtos 2 volumes de amônia. Ou seja, se você aumenta a pressão, você vai estar deslocando o sentido da reação para os produtos, como indicado no gráfico. A gente pode ver que a eficiência aumenta de acordo com quanto a pressão aumenta. Isso também ocorre com o fator da temperatura, mas no fator da temperatura, enquanto ela diminui, a eficiência aumenta, por se tratar de uma reação exotérmica. Ou seja, a velocidade da reação, como indicado na tabela, quanto menor a temperatura, maior a velocidade, assim indicando por se tratar de uma reação exotérmica. O processo industrial. Há diversos processos industriais, porém o mais utilizado hoje é com a reforma do gás natural. A oxidação parcial de óleos pesados ou carvão é um processo que, de modo geral, ele requer mais energia que o processo de reforma de vapor, porém ele possui como vantagem a grande flexibilidade de matérias-primas. Como o Danilo explicou no começo, há indústrias que estão parando de fabricar amônia por conta da reforma do gás natural, que é um produto muito caro e que está se tornando um processo inviável. Vou demonstrar um pouco do fluxograma, que na verdade a gente introduz o metano, o gás natural, com vapor d'água. Esses dois vão estar reagindo e produzindo o gás hidrogênio. Em seguida a gente introduz o ar, onde eles vão ser encaminhados para um catalisador. Ali vai ocorrer a reação para transformar o monóxido de carbono em dióxido de carbono. Em seguida, a gente vai fazer a compressão desse ar. E eles vão ser encaminhados para o aquecimento. Nessa parte, a gente já retirou o CO2, que está presente no meio, e encaminha ele para o reator. Nesse reator é onde ocorre o que foi previsto lá no começo por Haber, que é a reação com catalisador de ferro, com aproximadamente 450 graus e uma pressão alta de 300 bar. Em seguida, a gente faz o resfriamento desse conjunto de gases, já com a amônia presente. Amônia, hidrogênio e nitrogênio. Em seguida, vai acontecer o arrefecimento para separar a amônia líquida do nitrogênio e hidrogênio gasoso. Tratando agora das inovações tecnológicas na produção de amônia, uma delas é a utilização da amônia como fonte de hidrogênio para células a combustível. Essa reação expressa o contrário da reação de produção da amônia, ou seja, descreve sua decomposição, onde a amônia é decomposta em nitrogênio gasoso e hidrogênio gasoso. Aqui, nós temos alto conteúdo energético e de hidrogênio, por isso, a grande viabilidade dessa utilização. A decomposição da amônia é uma reação fácil de acontecer e, pelo seu baixo custo e baixas pressões de armazenamento, também é muito viável. Além disso, subprodutos do processamento são ecologicamente corretos, por se tratarem dos gases nitrogênio e hidrogênio. Ainda em inovações tecnológicas, a amônia também é amplamente usada na indústria têxtil para a fabricação de fibras sintéticas como nylon e também é empregada no tingimento e na lavagem de algodão, lã e seda.
Além disso, a amônia também serve como catalisador na produção de algumas resinas sintéticas, neutralizando subprodutos ácidos do refino do petróleo e na indústria de borracha, evitando a coagulação do látex bruto durante o transporte da plantação à fábrica. Além disso, a amônia também encontra grande aplicação no processo de amônia-soda, um método amplamente utilizado para produzir cinzas de soda e um método para converter a amônia em ácido nítrico, que também é um reagente muito utilizado pela indústria química. A amônia também é usada em processos metalúrgicos para endurecimento de superfícies metálicas. Também, em inovações tecnológicas, muitas empresas buscam reduzir as emissões de gases de efeito estufa no agronegócio. Por isso, estudos de amônia verde estão sendo amplamente difundidas por 3 grandes empresas norueguesas, que lançaram uma empresa focada na produção da chamada amônia verde. A ideia geral por trás dessa iniciativa é usar energia renovável para fazer amônia em grande escala. Dessa forma, a amônia seria usada para produzir fertilizantes livres de carbono. Falando agora dos problemas de produção da amônia, nós temos como principal e inicial a fonte do gás hidrogênio, que no caso é o gás natural, que já foi defendido anteriormente pelos meninos de ser um problema de se encontrar e também um problema de custo. Além disso, os compostos de enxofre são removidos primeiro do gás natural, reagindo com óxido de zinco. Depois disso, ele é transformado em sulfeto de zinco, deixando o metano livre, que passa por várias transformações até gerar o gás hidrogênio, que é a fonte de hidrogênio para a produção da amônia. Ou seja, além desse processo ser caro, e dificultoso, ainda envolve um processamento para a gente obter o gás hidrogênio, o que está dificultando a produção, e algumas empresas grandes de produção de amônia, como a Yara, vem publicando que as produções serão reduzidas. Ainda em problemas de produção, nós encontramos problemas de segurança e saúde, pois a amônia pode causar asfixia e toxicidade se inalada. Pode também provocar queimaduras severas à pele e formação de bolha e descamação. Além disso, ela também exige altas temperaturas para ser fornecida, buscando cada vez mais novas formas de se obter energia para aumentar essa temperatura de aquecimento, que se denota também como um problema de produção. Ela também exibe alguns problemas ambientais. A amônia, em altas concentrações no ambiente, é altamente tóxica para os seres vivos, tanto anidra quanto apta à utilização industrial. A oxidação da amônia contribui para a produção de gás de efeito estufa, o óxido de nitrogênio, e para a lixiviação de nutrientes nos ecossistemas. Aqui está a reação de oxidação da amônia produzindo o gás de efeito estufa, que no caso aqui é o NO, o óxido de nitrogênio. Altas concentrações de amônia em ambiente aquático pode também causar mortes ou problemas no desenvolvimento de peixes. E algumas espécies de plantas, a alta taxa nutritiva do solo com a presença da amônia pode levar ao processo de eutrofização, que bloqueia a passagem, a entrada de luz nos ambientes aquáticos e leva ao aumento da quantidade de algas ali na superfície desses corpos hídricos e redução da fotossíntese pelas plantas que ali vivem. Aqui, retomando o que o Danilo mostrou sobre os pictogramas, envolvidos na amônia, Então, além de ser um gás inflamável, ela é corrosiva, apresenta alta toxicidade aguda, perigo ao inalar, é danoso ao meio ambiente, como acabamos de mencionar, e além disso, pode ser cancerígeno mutagênico. Então, sempre muita atenção no uso e no manejo, de amônia, e também contar com a informação e sempre estar muito bem relatado que se trata de amônia. Propondo soluções para esses problemas anteriormente descritos, nós temos que uma alternativa de produzir o hidrogênio é através da eletrólise de água, usando a eletricidade para decompor os compostos, e essa água seria então decomposta em hidrogênio e oxigênio.
Alguns micro-organismos também são capazes de utilizar o gás nitrogênio do ar para produzir amônia. Isso é chamado de fixação de nitrogênio, e nesse caso, os catalisadores são enzimas, as nitrogenases. Além disso, como a amônia envolve, como o manuseio e a produção de amônia envolve riscos à saúde e ao meio ambiente, treinamentos, informações, fiscalizações dos funcionários e da população que irá ter acesso a ela é altamente necessário, além do uso de equipamentos de produção individual, como óculos de proteção, luvas, calçado de segurança, avental e a proteção respiratória, com filtro para vapores. Indicações de segurança quanto ao manuseio, transporte e estocagem também são altamente eficientes para reduzir os riscos na hora de se manusear a amônia. Bom, em síntese, nós temos que a amônia, o processo de produção da amônia é utilizado há mais de 100 anos e o início dessa produção se deu para fins agrícolas. Sua produção foi desenvolvida durante a guerra para fins armamentistas, como também mencionado, e além disso, sua produção, manuseio, transporte e armazenamento requer cuidados específicos para o meio ambiente e saúde.